Verdades básicas cristãs. Parte 7. No vídeo anterior, nós refletimos sobre a obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Vimos que ele, sendo Deus, se fez homem, viveu sem pecado e, por amor, entregou a sua vida na cruz. Sua morte e ressurreição não foram apenas um ato de compaixão, mas a expressão máxima do plano de Deus para nos salvar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. E agora, vamos entender como essa obra tão grandiosa se torna real em nossas vidas. A porta de entrada para essa nova vida é o Evangelho da Graça, e ele exige uma resposta do nosso coração: arrependimento e fé. Evangelho da Graça. Arrependimento e fé. Arrependimento é a mudança de atitude mental e de coração para com Deus, após se ouvir a palavra de Deus ou tomar conhecimento da situação de perdição, alienação e separação entre o homem e Deus, decorrente da rebelião e do pecado, ou da ignorância e livre opção de viver a vida da criação, a parte da vida eterna de Deus. A primeira resposta, após tomarmos consciência e conhecimento de nossa situação diante de Deus, é o arrependimento, que significa tomada de consciência e mudança da nossa mente e do nosso modo de pensar em relação a Deus e a nossa posição incorreta diante dele. Como todos os homens são pecadores e pecam, todos precisam se arrepender e é assim que começa a boa nova da salvação. Marcos 1 versos 14 e 15. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 17 verso 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. 2 Pedro 3 verso 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O arrependimento, mesmo sendo uma resposta livre do homem, é, também, uma ação de Deus. Atos 11 verso 18. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. 2 Timóteo 2 verso 25. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. 2 Coríntios 7 verso 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera morte. Romanos 2 verso 4. Ou desprezas, tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Outro aspecto do arrependimento é a confissão, ou seja, ao tomarmos conhecimento e reconhecermos que somos pecadores, nos voltamos para Deus e confessamos os nossos pecados. 1 João 1 do verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Atos 19 verso 18. Muitos dos que tinham crido, na cidade de Éfeso, vinham, confessando e publicando, revelando, os seus feitos. Um verdadeiro arrependimento com mudança de mente implica em uma decisão de largar os feitos errados. Provérbios 28 verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O arrependimento ocorre junto com a fé, e arrependimento mais fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, representa a conversão. A fé é a aceitação de um fato revelado por Deus na sua palavra. Não é meramente uma crença. Como o homem se corrompeu na sua mente e no seu pensamento, somente pela fé podemos receber, novamente, a vida de Deus e a provisão de Deus para a salvação. Efésios 2 verso 8.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 11 verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. A boa nova da salvação, novo nascimento e regeneração. Lucas 2 versos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo, é que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A boa nova foi que nasceu o Salvador e que ele era Cristo, o Senhor. Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se esvaziou. Deus, o Criador dos céus e da terra, veio tabernacular entre os homens e o sinal foi um menino enrolado em faixas, deitado na manjedoura. A boa nova é o Evangelho e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 10 do verso 8 ao 10. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé, que pregamos. Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus é o Salvador e a boa nova foi que o Salvador havia nascido como homem. Ele é o Evangelho. Foi ele quem nos trouxe a salvação. Ele é o Senhor e somente Ele tem todo o poder para nos levar à plena realidade desta salvação. Jesus significa Salvador e Ele salva o homem dos seus pecados. Mateus 1 verso 21. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A boa nova não é, apenas, que o Senhor nasceu em Belém e foi posto naquela manjedoura enrolado em faixas, mas que Ele nos amou e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Incluiu a nossa velha natureza de pecado em sua morte, e nos deu uma nova vida de vitória em sua ressurreição para andarmos hoje em novidade de vida e termos vitória sobre o pecado e gozo e alegria na presença de Deus e em sua palavra. Colossenses 2 do verso 12 ao 15. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Na conversão, arrependimento mais fé, o espírito do homem, que estava desligado de Deus e sem possibilidade de se relacionar com Ele, é regenerado, nasce de novo ao receber uma nova vida, a vida não criada de Deus, a vida eterna. João 3 do verso 3 ao 7. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. 1 Coríntios 2 verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. João 1 versos 12 e 13. Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ser salvo é nascer de novo, pois só a vida eterna de Deus pode, verdadeiramente, nos salvar, nos livrar da morte e da condenação e nos levar a viver uma vida de vitória no poder do Espírito Santo. A certeza da salvação vem pela palavra de Deus e pelo próprio testemunho do Espírito que traz a convicção do novo nascimento como sendo real, e não como uma mera experiência mística ou religiosa. Filiação e adoção. Ao nascer de novo, o espírito do homem é regenerado. O homem recebe a justificação e o perdão de Deus, é plenamente reconciliado com Ele e se torna filho e herdeiro de Deus e de toda a sua riqueza e glória. João 1 versos 12 e 13. Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. 1 João 3 do verso 1 ao 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Como acontece na vida natural, o homem começa a crescer após o nascimento, até alcançar a maturidade na vida adulta. Esse é o sentido principal da adoção, que será tratado com mais detalhes nas lições sobre a santificação, o caminho da cruz e a vida vitoriosa em espírito. Não somos filhos de Deus por adoção, no sentido de sermos adotados como filhos, mas sim por meio do novo nascimento no Espírito e por meio da regeneração pela vida de Deus, e a adoção significa assumir, pela maturidade e santificação, a plena condição e herança como filhos de Deus, ainda que essa adoção tenha sido predestinada no eterno propósito e soberania de Deus. Efésios 1 versos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos 8 do verso 12 ao 17. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, havês de morrer, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.